Olá, você está assistindo o programa Fala Vereador e aqui nós temos um compromisso com você. Você já sabe, toda semana trazemos um vereador aqui da Câmara de Tatuí para uma conversa com você sobre as atividades do mandato. É justamente uma forma a mais de aproximar a população e o legislativo tatuiano. E hoje nós recebemos aqui para essa conversa a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Vereadora Cíntia Yamamoto, vereadora, seja muito bem-vinda e você continue aí, não saia daí, que o programa Fala Vereador já começou. Estamos de volta com o programa Fala Vereador. Você já sabe que hoje estamos recebendo a vereadora Cíntia Yamamoto. Vereadora, mais uma vez, seja bem-vinda. Antes da gente começar a nossa conversa, fazer um rápido currículo, né, da senhora. Foi eleita em 2020 pelo PSDB para o primeiro mandato com 1.634 votos. Cumpre atualmente o seu segundo mandato aqui na Câmara de Tatuí. Foi reeleita em 2024 pelo PP, com 1.841 votos. Aí vale fazer o destaque, lógico, né, que nas duas eleições a senhora foi a mais votada entre as mulheres aqui em Tatuí e em 2024 foi a segunda mais votada também em números absolutos. Então, 2 pontos que aí depois a senhora vai ficar à vontade para comentar, que o primeiro deles, na legislatura anterior, já houve aqui um recorde até então, né, com 4 mulheres na mesma legislatura. E nessa aqui acabou até superando, então, esse recorde de 4. Hoje vocês são em 5 mulheres, entre um total de 17 vereadores. Então, também é uma marca importante a senhora como uma das representantes femininas aqui na Câmara. E sobre o trabalho da senhora até esse momento, nesse primeiro ano da legislatura, também vale o registro, 675 requerimentos, 9 projetos de lei, 4 já se tornaram leis municipais, 2 projetos de resolução, e isso eu estou falando tanto individuais quanto feito em conjunto aí com outros vereadores, além de 13 indicações, 66 moções e 3 projetos de decreto legislativo. Então, é o que a gente sempre conversa com os vereadores, né, os demais. Às vezes aquela impressão que a população pode ter, o vereador trabalha só no dia da sessão. Seria impossível, né, ter um volume de proposituras como a gente está falando agora. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Hugo. Queria agradecer, né, a oportunidade aqui de estar na Câmara, prestando contas do nosso trabalho. Como você mesmo disse, não é só aqui na Câmara, não são só as sessões, não é só o gabinete. Nós estamos aí dia após dia em contato com a população, tentando ser a voz da população, né? Então, toda essa demanda de requerimentos aí são todas as demandas que a própria população vem até nós e nós fazemos as fiscalizações em loco e a gente vem trabalhando. Também é uma alegria estar aqui hoje, né? Batemos um recorde na Câmara, na outra legislatura foram 4 mulheres, nessa agora temos 5 mulheres, isso é muito gratificante. E o nosso intuito é que cada vez mais tenham mais mulheres na Câmara, né? Também fui a vereadora mais votada da história de Tatuí, isso é uma alegria. Continuei também com isso na minha segunda legislatura, continuei sendo a mulher mais votada. Isso mostra que o nosso mandato vem fazendo a diferença, né? Às vezes é difícil, mas a gente vem conseguindo aí trabalhar em prol da população e foi aí muito bem visto pela população o primeiro mandato, contanto que consegui a reeleição e consegui aí uma expressão de votos muito boa e continuamos lutando aí. Em relação a esse segundo mandato, o primeiro ano da legislatura atual, como é que tem sido recebida pela cidade, ainda que a população já conheça o seu trabalho do mandato anterior? Muito bem. É lógico que a gente tem críticas, né? Mas desde que sejam críticas construtivas também estamos à disposição sempre para esclarecer alguns pontos que a própria população às vezes não entende, mas está sendo muito bem, estou sendo muito bem recebida, visto que eu acho que eles já acreditaram, né, no meu primeiro mandato, por isso que fui reeleita aí. Então acho que eles acreditando nisso vem sendo muito bem recebida e as demandas aumentaram. Então isso também é a prova de que eles estão confiando no nosso trabalho aqui na Câmara. A gente vai passar agora, propriamente dito, falar de projetos de lei, né, que esse é o objetivo aí principal do nosso programa aqui na Câmara. No caso da senhora, a gente até conversava um pouco antes, a gente vai falar de 3 projetos que eles acabaram sendo vetados pelo Executivo, né? Então, até para quem está acompanhando,
para explicar como é que são os trâmites, né? Esses projetos eles foram aprovados num primeiro momento aqui pelos vereadores e pela própria vereadora Cíntia também, que é autora, foram para o Executivo vetou, então esses projetos eles retornaram para a Câmara e podem, né, no segundo momento aqui também no plenário da Câmara, serem, né, derrubado esse veto ou mantido o veto. Então ainda há uma expectativa que esse veto possa ser eventualmente derrubado. Então por isso que a vereadora entrou aí em entendimentos com a gente para a gente falar um pouco desses projetos que são projetos importantes também para a população, né, vereadora? O primeiro projeto que a gente vai conversar é justamente o projeto número 33 de 2023, referente à obrigatoriedade quanto ao acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem sedação ou anestesia, que induzam a inconsciência, né, da paciente e aí a presença de um acompanhante durante exames sensíveis. Isso no âmbito tanto da rede pública quanto privada aqui de Tatuí. Então, esse é um dos projetos que foi aprovado aqui na Câmara, foi para o Executivo, foi vetado e voltou e aguarda agora esse novo andamento aqui, essa nova votação no plenário. Sim, Hugo, eles foram vetados, né, mas nós temos a esperança de que a gente consiga derrubar esses vetos agora, né, em tramitação aqui na Câmara, porque são projetos bons para a população, né? Como eu sempre falo, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui com um propósito de tentar ajudar a população, então são 3 projetos muito bons para a população. Esse primeiro projeto, eu acredito que traz assim uma segurança para as mulheres em exames, né, que muitas das vezes precisam de sedação. Então, você ter ali um acompanhamento de um conhecido seu ou até mesmo de um profissional da área traz uma segurança, né, para esses momentos. Muitas das vezes as mulheres já estão vulneráveis com esses exames que acabam sendo um pouco delicados. Então, foi uma forma, esse projeto de lei, de trazer mais segurança para as mulheres estarem realizando esses exames e cada vez mais mostrar que elas estão protegidas e nós estamos vendo as dificuldades das mulheres no dia a dia, né? Um dos pontos aqui que também estão presentes nesse projeto é que o estabelecimento ele deve informar esse direito, né, a que se refere a essa lei, já para que as pacientes possam também ter conhecimento de que esse projeto está em andamento. Isso, lógico, a partir do momento que seja derrubado esse veto, se for derrubado aqui na Câmara, né? Exatamente. Nós já temos hoje que é lei, né? Por exemplo, acompanhante de uma mulher que vai ter um bebê e tudo mais. Também seria na mesma linha, né? Dar essa segurança aí para quem está passando por esses exames ou consultas e principalmente quando estão sedadas, né? Que é muito importante para garantir mesmo a segurança e o respeito com a mulher, para com a mulher. Um segundo projeto também está nessa mesma situação, ele acabou voltando vetado pelo Executivo, mas também tem essa possibilidade, né, da segunda votação aqui, de derrubar o veto ou manter, enfim, decisão soberana do plenário. O segundo projeto também de autoria da senhora, esse em conjunto com o vereador João Éder, com o ex-vereador Eduardo Salum, sobre a transparência dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. Sim. É um projeto também importante, esse na área da educação, o anterior na área da saúde e esse na área da educação. Sim, eu tenho um carinho muito especial em lutar pela saúde, né? Quando eu entrei aqui enquanto vereadora, sempre o meu intuito era minimizar os problemas da saúde, mas também dentro da Câmara eu vi a importância de trazer a transparência de todo o processo público para a população, né? Eu acho que o caminho é manter a população informada de tudo que vem acontecendo. E esse projeto partiu dos professores mesmo assim, que solicitavam muitas informações do Fundeb para a gente, né? Então, assim, no portal da transparência, existe um setor que seria da parte da educação do Fundeb, mas não é muito claro, É isso não é que eu ia comentar, até se isso, permite claro. um parênteses aí, a prestação de contas hoje ela existe, Sim, né? sim. Mas o que está sendo pedido é que seja de uma forma de mais fácil entendimento, Isso. né? Tanto para a população quanto para quem está ali na área da própria educação no dia a dia. Exatamente. E daí dentro aqui da Câmara eu vi a importância, né, da transparência e esse projeto visa facilitar as informações, né? Porque o portal da transparência hoje em dia ele é muito complexo, né? Então, para que tenha uma aba separada somente do Fundeb, com todos os gastos, todos os recursos que vêm, né? Porque não é sempre, nós temos às vezes, muitas das vezes, audiências públicas aqui na Câmara
da parte de finanças da prefeitura, mas mesmo assim são informações muito resumidas de cada setor, né? Visto que são audiências rápidas. E no portal da transparência, tanto a população, principalmente os profissionais da educação, conseguem acompanhar aí onde está sendo gasto os recursos e tudo mais, e isso traz uma tranquilidade para eles de que realmente os recursos estão de fato sendo investidos aonde é para investir. Eu anotei aqui alguns pontos desse projeto, que justamente quando a senhora fala do portal da transparência, o que está previsto nesse projeto é justamente que seja criado um ícone, né, com a denominação Fundeb Transparente, e por meio do qual serão disponibilizadas informações sobre a execução orçamentária e financeira dos recursos do Fundeb, mais uma vez, né, para fins de transparência e controle social, para acompanhamento mesmo, seja da população, seja de quem está atuando na área, enfim, é uma ferramenta a mais, focando em transparência. Exatamente. Né? Só reforçando aqui para quem está acompanhando essa entrevista com a gente, o primeiro projeto que a gente conversou há pouco sobre a obrigatoriedade no acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino para a realização de exames ou procedimentos que utilizam sedação, o projeto de lei é o número 33 de 2023. Então, você, no site da Câmara, consegue acessar esse projeto e ver com mais detalhes. E esse que a gente estava conversando há pouco, né, sobre a questão da transparência no Fundeb, é o projeto número 80, também de 2023. Esses projetos foram votados agora em 2025 aqui na Câmara. Então, para acompanhar com mais detalhes, no site da Câmara de Tatuí, você tem acesso a todas essas informações com uma riqueza aí maior de detalhes, até porque o nosso tempo aqui ele é um pouco mais longo que a tribuna, mas também não é tão grande, né, vereadora? Aqui um próximo projeto também relacionado à área de saúde e também, como a gente explicou no início, ele está nessa situação de ter sido aprovado na Câmara, e voltou com o veto do Executivo, então pode, no segundo momento, né, aqui no plenário, ou manter o veto ou se derrubar o veto. Sim, né? Então, sim. por isso que a gente também entrou no entendimento para a senhora poder falar um pouco mais sobre essa iniciativa, que é justamente a questão da entrega do prontuário médico em até 24 horas nas unidades da rede municipal de saúde. E aqui é um ponto que eu acredito que vale a pena destacar, que na própria ementa do projeto também a senhora deixa claro que isso está seguindo a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei Federal 12.527 de 2011. Então, lógico, tem a demanda da população, a gente sabe das necessidades, mas também está seguindo o que a Lei Federal de Acesso à Informação já preconiza, né? Exatamente. Esse projeto também foi pensado na dificuldade da população quando precisam desses prontuários. O prontuário é direito do paciente, do familiar, né? E toda vez, quando alguém precisa dos prontuários, levam mais de 15 dias para serem disponibilizados, né? E pensando nisso, o que a gente fez no projeto de lei? Que ele seja fornecido antes, né? Para a população que precisa, e às vezes precisa para o trabalho, às vezes para algo que é um pouco mais triste, né? Seu ente faleceu e às vezes você precisa ingressar com alguma coisa e precisa desse prontuário. Então, é mais um projeto de lei para facilitar para a população, né? E eu tenho esperança também que seja derrubado esse veto, porque ele já é direito da população, ele já é disponibilizado. E hoje em dia, como tudo está mais moderno, tudo em um hospital, por exemplo, é tudo digitalizado, é tudo lançado, né, automático, tudo modernizado, não teria por que esse prontuário levar todo esse tempo. Antigamente, eu entendo que era tudo lançado manual, né, na Santa Casa, nos hospitais, e hoje em dia não, é tudo digitalizado. Então, eu acho que não teria o problema de fornecer antes para a população que precisa desse prontuário. A questão principal hoje é o prazo mesmo, né? É o prazo. Porque, como a senhora acabou de falar, é fornecido o prontuário, Exatamente. mas ainda num prazo que hoje é longo, Sim. né? E, às vezes, um paciente precisa com urgência de ter Exatamente. essa documentação em mãos e ele tem que aguardar aquele prazo mais estendido. Então, o que se pede são as 24 horas mesmo, Sim. dentro do possível. Né? Até existem situações que são mais simples. Às vezes, um paciente mesmo precisa de uma transferência rapidamente, né, de um hospital para o outro. Então, a disponibilidade desses prontuários o quanto antes facilitaria para esses pacientes, né? Ninguém escolhe ficar doente, passar por toda essa situação.
mas nós estamos aqui, enquanto estamos nessa casa, é para tentar facilitar para a população. Eu anotei também alguns pontos desse projeto, só para quem também está em casa acompanhando, né, ter essa noção, né, de acordo com o projeto, o prontuário ele deve ser fornecido integralmente, incluindo exames, laudos, prescrições, registros clínicos, enfim. E na justificativa da vereadora Cíntia, inclusive em tribuna, a senhora falou sobre isso, né, no dia da votação, que é garantir o direito fundamental dos pacientes ao acesso célere, né, ou seja, um acesso rápido e desburocratizado, né, às informações contidas nos seus próprios prontuários médicos na rede municipal. E um outro ponto aqui, que a senhora também citou, tanto na justificativa quanto em tribuna, que é também reiterando a questão de eliminar barreiras burocráticas, né, com essa questão da diminuição do prazo. E aí a expectativa é que também, quando colocado em votação esse veto, né, se possível que seja derrubado para que a população possa ter acesso também a essa iniciativa. Exatamente, a gente tem esperança que esses vetos sejam derrubados, porque são projetos sempre pensando na dificuldade da população, em prol da população, né? A gente brinca, mas é verdade, não é nada para nós, é sempre para facilitar, minimizar os problemas. Então eu ainda tenho esperança que esses 3 vetos aí que estão tramitando ainda na casa sejam derrubados aqui pelos vereadores e que nós possamos aí ter 3 excelentes projetos para a população de Tatuí. Tá. Para você também que está acompanhando, esse terceiro projeto que a gente conversou aqui há pouco, sobre a questão dos prontuários, né, é o projeto número 24 de 2025. Esse é a autoria da vereadora Cíntia, né? Então, estabelece a entrega do prontuário médico em até 24 horas nas unidades da rede municipal de saúde daqui de Tatuí, como a gente falou, de acordo com a lei federal de acesso à informação. E aí, mais um projeto, vereadora Cíntia, esse está aguardando votação ainda na Câmara, né? Esse ainda está tramitando nas comissões, né? E aí vem para o plenário para a votação, que também é relacionado à área de saúde. A senhora comentou há pouco, né, que tem ali um foco, né, na área da saúde, ainda que a atuação do vereador possa ser em qualquer das áreas hoje, né, que existe a demanda, mas tem ali um foco especial na área da saúde. E esse projeto que está aguardando votação é o número 25 desse ano, justamente sobre a listagem de pacientes que aguardam ou exames ou cirurgias também na rede pública aqui de Tatuí. Fala para a gente como é que nasceu esse projeto. Também da dificuldade da população, né, Hugo? Esse projeto junta, né, a saúde com a transparência que a gente vem aí lutando, sendo combativa em cima disso. A gente sabe que as filas do SUS são muito extensas, né? E tendo a transparência dessas filas, por exemplo, você está lá numa colocação de 20, se entrou uma prioridade na sua frente, que você vai aumentar, né, a sua colocação nessa fila, vai ter que ter explicado o porquê dessa prioridade e tudo, mas para evitar, né, aqueles favores, muitos da política mesmo, né, para evitar que seja isso e que realmente seja atendido por ordem prioritária de quem precisa mais ou de quem já está na fila há um bom tempo, né? Então, esse projeto, assim, todos os vereadores, acredito que não só eu, recebem muitos questionamentos sobre filas, né, de cirurgia, enfim, e isso também traria mais transparência, né, do poder público, que é o que a gente precisa, né, e também uma esperança da população, vendo a sua colocação ali, que vai realizar a sua cirurgia, que você pode ser a próxima, né? Não ficar esperando somente com um protocolo na mão, sendo que você não tem nem previsão de tempo para ser realizado isso. Então, esse projeto nasceu da dificuldade da população também, em contato sempre com a gente, e que também eu espero que seja aprovado e que esse não seja vetado, que seja aprovado já. Esse está em tramitação aqui na Câmara ainda, né? Aguardando Isso. votação. Então, para você que está acompanhando, também depois, com tempo, com calma, quiser ver com detalhes esse projeto da vereadora Cíntia, é o projeto número 25 de 2025. Vereadora, também em relação a esse projeto, a senhora coloca que a divulgação deve ser no site oficial da Prefeitura, né, que é um ambiente ali de fácil acesso, acredito que por toda a população. E alguns detalhes aqui, que a senhora também coloca de acordo com a LGPD, que também é uma lei federal, essa de 2018, os seguintes dados vão estar presentes no pedido. Basicamente, protocolo de solicitação do paciente, data,
tipo de solicitação, se é exame ou cirurgia, que é sobre esses dois temas que esse projeto trata, basicamente, né? Especialidade médica, a data prevista para a realização, situação do pedido e se há algum tipo de prioridade no atendimento. Então, não é simplesmente divulgar a lista, né? Sim, vai ter sim. todo um detalhamento, Sim. até para que a pessoa também, seja um paciente, seja um familiar, enfim, possa ter uma noção de qual é a situação naquele momento em relação àquele determinado paciente. Exatamente, e é muito importante para que se outras pessoas acabem indo para o começo dessa fila, né, para que a população entenda o porquê aquela pessoa foi, porque às vezes é um caso muito mais emergencial do que outra pessoa, né, então já trazendo mais transparência ainda da colocação, do tempo de espera, e eu acho que isso só vai ser benéfico para Tatuí. Inclusive, um outro ponto aqui para a gente fechar, né, essa questão desse projeto, que fala que as listagens deverão respeitar rigorosamente a ordem cronológica, que é o que a senhora acabou de explicar, salvo casos de urgência e emergência, mas aí deixa bem claro que nesses casos, desde que tenha um laudo médico ou uma decisão judicial, não é simplesmente falar que é urgente para poder passar na frente, né, tem que estar devidamente ali documentado. Exatamente, com laudo, com atestado, tudo, né, cartas de médico, para ter veracidade mesmo e ter transparência nesse projeto de lei. Bom, a gente falou hoje, vereadores, sobre 4 projetos, né? 3, para vocês que estão acompanhando, são projetos que foram aprovados aqui na Câmara, foram vetados pelo Executivo e hoje aguardam aqui na Câmara novamente para ver se derruba ou se mantém esses vetos. E esse último projeto, esse está aguardando ainda a votação aqui na Câmara. A gente está partindo aqui para o final da conversa, mas como a gente tem feito com todos os demais vereadores que já passaram aqui com a gente, primeiramente, mais uma vez, agradecer pela disponibilidade, né, por estar aqui com a gente. É mais um espaço para vocês, vereadores, né, porque, como a gente falou há pouco, o tempo de tribuna tem sido pouco, né, mesmo ali para discussão de projetos, acaba sendo pouco também, né? E no dia a dia, menos ainda, às vezes 1 minuto e meio, 2 minutos. Então, mais uma vez, agradecer a presença da senhora e deixar aqui à disposição para que faça uma mensagem de encerramento para a população que acompanha o seu trabalho, porque a gente tem conversado com os outros vereadores em relação a isso, que muito, se não tudo, né, do que é decidido hoje na cidade passa aqui pela Câmara. Então, o trabalho dos vereadores, o trabalho da Câmara como um colegiado é muito importante, né? Então, a senhora fica à vontade para deixar essa mensagem para quem acompanha o seu trabalho, enfim, para vir para o gabinete, né, no seu dia a dia também, conversar, apresentar alguma demanda, fica bem à vontade. Eu queria agradecer, Hugo, primeiramente a você, né, que teve toda essa disposição de fazer isso por nós também, para que seja uma ferramenta da gente prestar contas para a população do nosso trabalho. Como você mesmo disse, o tempo na tribuna acaba sendo muito pouco para a gente expor tudo que a gente vem fazendo, né, pela população. Gostaria de agradecer a todos os funcionários aqui da Câmara que também fizeram de tudo para que isso fosse possível para a gente. A Câmara, com certeza, é uma ferramenta a mais no nosso mandato, né, para que possa atingir aí mais ainda a população, com mais informações, que eu acho que a informação é o caminho para tudo. Então, gostaria de agradecer muito. Também deixar uma mensagem para a população, né, o nosso mandato continua aí no propósito dele, sempre lutando, tentando minimizar os problemas da população. Contem com o meu mandato, contem com o meu gabinete, né? Estamos à disposição e continuaremos lutando aí sempre pela população de bem da nossa cidade. Bom, esse foi o programa Fala Vereador. Toda semana a gente pretende estar com um vereador aqui para fazer uma conversa sobre as atividades do mandato. Tivemos um programa especial de estreia com o vereador-presidente da Câmara, o vereador Renan Cortes, e com o ex-presidente, doutor Eugênio Santos Neto. Aí tivemos uma edição seguinte com o vereador Alex Mota. Hoje estamos recebendo a vereadora Cíntia Yamamoto e recebemos também o vereador Alexandre Bossolan, o Bossolan da rádio. Então, aos poucos, a gente pretende trazer todos os vereadores para estar conversando sobre as atividades do mandato. Esse programa, como a gente diz, é um programa produzido pela Câmara e, claro, em nome da Câmara eu agradeço a cada um de vocês que acompanhou mais essa edição. Convido para que acesse o nosso site, que é o câmaratatuí.sp.gov.br, inclusive vai estar aparecendo aqui na sua tela. Acesse também a nossa página no Facebook, que é o @câmaratatuí, e o nosso canal no YouTube, igualmente, que é o @câmaratatuí. Lá no YouTube, inclusive, está disponível todo o acesso de vídeos
da Câmara de Tatuí. E você que está acostumado a assistir televisão, sabe que esse momento é o momento que sobe aquelas letrinhas, né? Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado e muito obrigado mais uma vez, vereadora Cíntia. Eu que agradeço. Tchau, tchau.